Perfeito, acho que podemos iniciar então. Jurados, conforme sinalizado, passamos aqui a etapa de debates. Ministério Público e Assistência, no primeiro momento, tem o prazo total à disposição de 2h30 para que faça exposição para os senhores e senhoras. Então, doutor Marcelo, me parece, iniciamos aqui com a fala do Ministério Público, promotor de Justiça. O seu prazo inicia agora, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado. Excelentíssimo doutor Tiago Flores, digníssimo magistrado, presidente dessa sessão do Tribunal do Júri, com muita honra e satisfação retorno a este plenário, na qual estive pelo menos por uma única vez em salas de audiência, que é feita aqui a instrução criminal. E pela primeira vez inauguro este novo plenário do Tribunal do Júri, o segundo plenário do Tribunal do Júri, digamos assim, e não tinha ainda participado de uma sessão. Acho que os doutores também, acho que é a primeira vez, todos aqui também, né? Estamos, então, nos ambientando a este novo formato. Eu não sei se o senhor se recorda, os doutores se recordam, o doutor Pelizete com certeza há de se recordar, no ano 2009, 2010, o Conselho Nacional de Justiça determinou a famigerada meta 2 dos tribunais de júris e nós fazíamos, inclusive, tribunal de júri em sala de aula. Era uma correria, às vezes nós tínhamos 4, 6 júris no mesmo dia, então era um pandemônio naquela época. E a gente se acostumou a trabalhar em locais, digamos assim, mais acanhados, né? Não estou dizendo que aqui é acanhado, mas foi, de certa forma, improvisado para que aqui desse vazão ao número de processos, seja de réu preso, seja de réu solto, para que a justiça efetivamente caminhe. Não é, acredito eu, para que todos nós aqui um local adequado, até o doutor meio que, entre aspas, fez um reclamo no início, né, a respeito de locais para assentamento de advogado, enfim, mas é o que temos que nos ambientar, nos adequar. Então quero aqui fazer minha saudação a Vossa Excelência, doutor, pelo esforço que Vossa Excelência tem prestado para que efetivamente dê dignidade e conforto para que aqui todos se sintam o minimamente confortável. Então, minhas homenagens ao seu trabalho nesta data e por todos os demais trabalhos que já fizemos em conjunto. Muito obrigado. Agradeço. Quero estender aqui os meus cumprimentos à família da vítima, da senhora Tatiana Lorenzetti, que faço nas pessoas do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos demais familiares, que aqui, amigos que se encontram, e faço na pessoa do doutor André Peixoto, que foi contratado para representar as famílias. Meus sentimentos, né? Eu efetivamente participei de uma única audiência, se não me falha a memória desse processo, acho que da última audiência, e fiz acho que as alegações finais. Acho que essa foi a minha contribuição, ínfima contribuição para esse processo. E quero aqui pedir perdão aos senhores, porque o Estado falhou. O Estado falhou permitindo que Tatiana fosse morta. Não era eu o promotor do caso, não peguei a causa já andando, mas tenho como obrigação legal, por representante do Estado que sou, de pedir perdão, porque ela poderia ter sido salva. E não foi. Mas peço também que os senhores confiem na justiça. Confiem na justiça desses cidadãos aqui, honrados, que foram chamados hoje para fazer justiça. Não pude fazer nenhuma pergunta em respeito às orientações que foi dado. Os jurados pouco perguntaram, perceberam, porque não conhecem o processo. Cabe a nós agora apresentar o processo a eles. Porque o que foi apresentado foi 4 verdades. Me parece que só eles falam a verdade, pelo menos o que foi dito hoje aqui. Ah, então essa é a verdade, essa é a verdade, essa é a verdade, essa é a verdade. Os 4 estão falando a verdade. Eu quase fiz um comentário com o meu colega, falei, só falta esse comentário que Tatiana Lorenzetti se suicidou. Tanto foi a verdade por eles trazida. Então agora eu me permito
eu vou mostrar para os jurados o processo. Para que os jurados, inteligentes que são, vão entender a dinâmica dos fatos e vão saber decidir. Confie na justiça. Não posso, jamais vou deixar de cumprimentar a tribuna da defesa. Jamais. Porque sou oriundo da Ordem dos Advogados, fui advogado por 3 anos, iniciei meus trabalhos como advogado do Tribunal do Júri, todos sabem a minha história. Sou natural de Ponta Grossa, estudei em escola pública, faculdade pública, e tive o azar de passar no concurso, ou sorte, enfim. E desde 1995 me dedico a esta profissão. Não sei se depois de aposentado retornarei à advocacia, essa é uma incógnita que ainda não parei para pensar, porque ainda tenho pelo menos mais 10 anos de carreira. Mas durante quase esses 28 anos, 20, praticamente são só aqui em Curitiba fazendo o Tribunal do Júri. É só o que eu sei fazer. Nunca tive nenhum impropério com qualquer colega advogado. E não vai ser hoje que vai ter, como até agora não teve. Tanto que abri mão de, os senhores quiserem ouvir, respeito à decisão do júri, não tenho medo da verdade, estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Estive aí do lado de vocês. Eu sei o que é difícil. Os senhores carregam uma responsabilidade dos familiares e do acusado. Eu carrego uma responsabilidade de uma vida que já se foi e de uma sociedade que espera que crimes como esse não aconteçam. Não posso desejar sorte a nenhum dos senhores, porque seria hipócrita da minha parte. Mas desejo que Deus os abençoe, para que ao final desta causa, nós saímos daqui abraçados, sabendo que cada um fez o bom combate, pedindo aquilo que acha justo, que não cabe a nós decidir. Porque se fosse por nós decidir, já estava decidido. Ou ele já estava condenado pela nossa parte, ou já estava absolvido pela parte do senhor. Por isso que a causa é trazida ao júri. Vejam que a denúncia, toda denúncia do homicídio, já repararam que o promotor não pede condenação? Ou nunca se aperceberam disso? Nunca se aperceberam disso. O promotor pede a pronúncia. O promotor nunca pede condenação. Por quê, doutor? O senhor que é estudante, por que isso? Não pede a condenação na denúncia, e sim a pronúncia. Justamente para seguir a formalidade esculpida no Código. Perfeito. Porque o juiz... Desculpa, obrigado. Porque o juiz não pode condenar. Lembra das sentenças que o juiz pode dar? Pronúncia, impronúncia, absolvição e desclassificação. Não tem condenação. Não tem condenação. Por que nós pedimos a pronúncia, doutor Renato? Para que o crime doloso contra a vida seja julgado pelos seus pares, pelo crivo do tribunal do júri. Porque se nós já tivéssemos pedido a condenação, doutor, e a lei permitisse que o juiz condenasse, sem passar pelo júri, qual é a diferença da pronúncia para a condenação? O senhor está me entendendo? Então, hoje estamos aqui porque havia indicativos de autoria e uma materialidade comprovada. E agora nós vamos passar para os jurados para que eles decidam sobre o nosso fato. Não adianta eu tentar convencer os senhores do inverso, muito menos os senhores falarem para mim, e eu vou falar para o doutor Perizete, que o doutor Renato em nenhum momento se dirigiu à minha pessoa. É o jeitão dele, desculpe, é o jeitão dele. É o jeitão dele. Não se dirigiu à minha pessoa. Não, nem eu conhecia, a primeira vez que trabalhamos juntos. Então, veja, não adianta nós nos debatermos. Eu bater boca com o doutor bater boca com... Não adianta, porque nós estamos convictos das nossas posições. Nós temos que mostrar a eles. E eles que decidam qual lado está com a razão. Então, com essas palavras, eu homenageio todos os advogados, são tantos, e eu vou fazer na figura do decano, do doutor Antônio Perizete, que é o mais antigo de todos desse trabalho. Minhas homenagens à sua pessoa e assim estendo aos demais colegas. Pois é.
praticamente 12 horas de julgamento. Cansa, né? Isso porque nós desistimos das testemunhas. Pelo menos 5 eram nós, e os doutores também dispensaram algumas. Senão, possivelmente, nós teríamos que achar um hotel para dormirmos e continuarmos amanhã, ou talvez depois de amanhã. Então, hoje nós temos uma expectativa, a partir de agora, de no mínimo 5 horas de debate. 2h30 nossa, 2h30 da defesa. E mais 4. Réplica. 2 horas de réplica e 2 horas de tréplica. Então são 5 mais 4. Nós temos, a partir de agora, podem fazer a conta, 9 horas de julgamento. Estamos cansados, não estamos? Eu não estou cansado. Eu estou cansado de esperar a justiça igual a esta família. 2 anos esperando para que esse dia chegasse. E durante esses 2 anos que essa família esperou para chegar aqui, ela teve que ouvir calada, porque não foi permitido sequer a família, no caso o representante da família, fazer qualquer pergunta. E nós ouvimos calado em respeito à orientação que foi passada. A pergunta que primeiro eu vou fazer para os senhores, que é se os senhores acreditaram nas versões dos acusados. Essa é a primeira pergunta que vocês têm que colar. O senhor acreditou no que o Tonhão falou? Acreditou no que o André falou? O senhor acreditou no que o Tales falou? O senhor acreditou no que Moisés falou? Sim e não, cada um. Porque os senhores ouviram eles. Agora é hora de começar a ouvir o outro lado. Então, dona Marcela, jurada Marcela, eu tenho o hábito de mostrar todo o processo. Então, desculpe, eu vou ser demorado. Vou falar aqui pelas 2 horas e lá vai pedrada. Mas eu quero passar em revista, com vossas excelências, toda a prova colhida no processo. Porque o réu, quando vem aqui fazer o seu interrogatório, veja que teve réus que falaram na fase policial, depois usaram o direito constitucional ao silêncio em juízo, outros inverteram, etc, etc, etc. O réu fala aquilo que para ele é mais ou menos assim. Alguém aqui tem criança em casa? Enfim, a criança faz uma traquinagem lá, quebra um copo. Quem que fez? Ah, não fui eu. Ah, ou foi sem querer. Mais ou menos foi isso que eu ouvi aqui. Ou não fui eu, ou fui sem querer. Tanto que houve 4 desistências. Ela fala, ah, eu desisti. Ué, vocês desistiram? Como é que aconteceu? Daí o André revelou, por causa do dinheiro. Então havia dinheiro na jogada. Isso é fato. Isso é fato. Eu vou começar com os senhores e explicando por que eu estava pedindo perdão à família. Os senhores têm acesso também aos apensos? O que o senhor pretende exatamente, doutor? O apenso 1582/98.20. Se não tiver, eu mostro na tela. Tá, eu acho que pode indicar na tela, eu vou verificar aqui antes de nós sairmos, eu já consigo... Senhores jurados, Aí eu não sei se os senhores têm acesso aos apensos, são vários apensos, mas um apenso que eu vou mostrar para os senhores é o pedido de prisão preventiva feito pela delegada de polícia, essa torturadora, nessa lista, não sei se os senhores veem, a torturadora que bateu nos réus aí, que coagiu eles, etc, etc. A delegada de polícia da Delegacia da Mulher. Ela fez um pedido de prisão preventiva contra o Antônio e o Wagner de Lima Rodrigues, conhecido por Perninha. Esse Perninha estava sendo interceptado, e aqui aquilo que o doutor falou, nós temos aqui
conversas e troca de mensagens extraídas. Aqui, a polícia militar estava ouvindo a conversa na hora, porque estavam querendo fazer uma operação de tráfico de drogas numa determinada região da cidade. Solicitaram a quebra de sigilo telefônico de algumas pessoas, dentre elas este Wagner, e durante as escutas, o pessoal que estava ouvindo, coloca durante essas conversas, no dia 23 de novembro, coloca lá as conversas para nós, por favor. Aí. Aqui, no dia 23 de novembro, ó, 23 de novembro do ano de 2000, ou seja, 30 e poucos dias antes do crime aconteceu no dia 28, o Tonhão liga para o Wagner. Alô? Alô. Isso os senhores têm no processo. Toda esta gravação. Inclusive o Tonhão não negou. O Tonhão não negou que efetivamente conversou com o Pernambuco. E nessas gravações, pode ir colocando para baixo aí, que os senhores têm, eu juntei alguns documentos, depois a gente vai mostrar, ele está tratando com o Wagner para contratar alguém, ou, aliás, ele estava contratando o próprio Wagner, ou querendo que o Wagner indicasse alguém para matar a Tatiana. Então a polícia, grampeada, ouviu isso. Informou o delegado de polícia. O delegado de polícia informou a promotora da 13ª Vara Criminal. A doutora da 10ª Vara Criminal solicitou ao juiz dela que fosse compartilhado esta prova para a delegacia da mulher. E esta gravação, esse áudio e essa transcrição, foi encaminhado para a doutora Vanessa Lins no dia 28 de novembro. Coloca o pedido de prisão dela. Ela, então, com base nessas informações, pede a prisão preventiva do Antônio Henrique e do Wagner de Lima, porque estava havendo a tratativa para matarem a Tatiana. E nessa investigação que ela recebe, a Polícia Militar confirmou que a Tatiana já estava separada do Antônio, confirmou que havia um processo de separação, divórcio, guarda de criança, e confirmou que, inclusive, havia uma medida protetiva para que ele não se aproximasse dela. Ou seja, então, aquele áudio que foi interceptado foi, de certa forma, confirmado que a mulher tinha ameaça, estava com medida protetiva, estava uma discussão de casal, etc. E ela solicitou no dia 9 de dezembro. É isso? Ela assina? Tá aqui. Ela recebe no dia 28, no dia 9 de dezembro, ela pede a prisão. Coloca o parecer do Ministério Público. O parecer do Ministério Público foi contrário. Veja só no finalzinho lá. Não comporta acolhimento. Parecer do Ministério Público. Aqui. Pelo exposto, manifesta-se pelo referimento da prisão preventiva. E ele não. E o juiz, na sequência, doutor Avelar, indeferiu o pedido de prisão. Que data que foi essa decisão? 18. 10 dias depois, ela morre. E vejam que interessante. Foi juntado no processo, deixa eu só localizar aqui para mostrar para os senhores. Página 155, ou 154, é dos autos 13.1316,
13.43. Quero ver se os senhores têm. Os autos 13, 16.43, movimento 3.27. Agora página, explicou o tamanho da página, 154. Coloca o telão, eu vou mostrar para o senhor. Veja o que é interessante. Por que eu estou mostrando isso para o senhor? No processo de violência doméstica, medida provocativa, o Antônio Henrique dos Santos apresentou uma contestação, uma resposta, no dia 31 de janeiro de 2007. E olha o que ele escreveu aqui, na página 155. Ele não, na verdade foi o advogado dele. Veja aqui, ó. Diferentemente do que alegou a autora, o réu não representa risco algum à sua integridade física e psicológica, não havendo nos autos provas ou testemunha alguma que indique tal perigo. E mais abaixo, mais para baixo um pouquinho, aqui, ó. Em havendo dúvida quanto ao perigo imputado ou noticiado, já que inexistem provas contundentes que indiquem o perigo, impossível manter quaisquer medidas que possam lhe privar a liberdade. Porque houve um pedido de prisão, houve um pedido de monitoramento, enfim, coisas lá da vara da violência doméstica. E ele, com o seu advogado, disse, não, ela não corre risco de vida. Ela não está correndo risco de vida. Eu não vou fazer mal a ninguém. E o que ele revelou para nós hoje aqui? Raiva. Eu tinha raiva dela. Eu tinha raiva. Raiva e ódio é a mesma coisa. E eu queria matá-la. Ele não negou isso. Ele não negou em nenhum momento isso. Pergunto para os senhores, ela já estava avisando. Eu corro risco. A polícia avisou. Ela está correndo risco. E ela morreu. Ou seja, desde 2007, ela poderia ter sido salva. E não foi. Falhou a vara da violência doméstica, falhou a investigação preliminar em não fazer o decreto preventivo. Porque o Tonhão só foi conseguir fazer o crime, e é aqui que eu quero que os senhores parem para pensar se isso é crível o que ele nos contou hoje. Que estava andando na rua com raiva dela, querendo matá-la, e precisava achar alguém para fazer. Eu pedi para que ele ficar em pé, para os senhores verem o tamanho da covardia deste homem. Ele sozinho poderia fazer. Mas não fez. Mas queria que alguém o fizesse. Por quê? Porque se eu vou fazer um crime, eu tenho medo de ser pego. Agora, se eu vou fazer um crime com outra pessoa, e aqui está a dificuldade do crime de paga promessa ao mando, primeiro eu penso como eu escapar, para depois eu fazer o tiro. Imaginem com vocês, se vocês quiserem fazer um crime. Eu vou lá comprar um revólver, vou dar um tiro do doutor Peixoto. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, eu pedi para o senhor fazer esse crime para mim. A gente, não, vamos fazer, mas primeiro, quanto que vai, como é que nós vamos fazer para escapar, para que a gente não seja pego. E ele disse, esta conversa que foi interceptada, que ele não sabia que o Perninha estava sendo interceptado, nem o Perninha sabia, foi um presente para a promotoria. Aí eu perguntei, mas e se nós não tivéssemos esse presente? Chegaria até o senhor? Pelas investigações, chegaria. Sim, mas como que chegaria? Porque os outros delatariam eles? Porque foi o que aconteceu na sequência, depois, mais tarde. Os outros falaram dele. E nenhum deles negou que tiveram acesso ao Tonhão e que o Tonhão tinha vontade de matar a mulher. Mas aí o que me chamou a atenção do Tonhão é que ele, para fazer isso, naquela situação de raiva, ele saiu com a sua Senic pelas ruas do bairro de onde eu moro, tem uma música assim, né? Pelas ruas do bairro onde eu moro, e olhou para um cidadão
que ele não conhecia. Ah, esse aqui deve ter cara de matador, que é o Perninha. O Perninha não tem uma perna, por isso o apelido dele é Perninha. Ele não tem uma perna. E ele achou, ó, esse aqui, sem essa perna, esse aqui é bom de fazer. Vem aqui, quero conversar com você, estou afim de matar a minha mulher. Não, mas eu não posso conversar agora, que eu tenho umas coisas para fazer aqui, umas correrias. Tá meu telefone, troca telefone e me liga depois. Aí houve ali, não se acertaram no preço. Inclusive, ele disse pro Perninha, olha, já perdi 15 mil. Um cara pegou 15 mil porque eu tinha contratado para matar e ele não fez. Daí o Wagner, o Perninha, disse assim, mas claro que não fez. Agora você quer que eu faça? Então me dê o dinheiro que eu vou lá e faço. Não, eu te dou o dinheiro depois. E ficou aquela negociação. Se fizeram o acerto, não fizeram o acerto, não fica claro. Por que não fica claro? Porque daí não há mais interceptação, porque a Operação Azteca é deflagrada, para-se as conversas, e aí aparece o Moisés. No dia, uma semana antes, os dias antes do crime, da morte da Tatiana. Sei lá, 10 dias antes. Vou colocar 10 dias para a gente fazer uma conta redonda. Que ninguém sabe dizer quando foi o primeiro encontro dele para com Moisés. E como é que ele disse para nós que chegou no Moisés? Estava andando na rua, já o Perninha não ia fazer, olhei para o Moisés é ele, né? É. Olhei para o Moisés, esse aqui tem cara de matador. É. Moisés, eu tenho um serviço para fazer, tal. Vamos conversar. Não foi isso que ele falou para nós? E o que o Moisés contou para nós? Hoje aqui. Que fui apresentado ao Tonhão por um elemento, Dimas. Davison. É isso aí. Quem é o Davison? Não sei quem é. Nunca apareceu, não foi ouvido. Esse nome apareceu mais tarde, não sabemos quem é, não foi arrolado, não sabemos. Era da equipe do Perninha? Não sei. Sei que daí a versão que ele contou hoje aqui não bate com a versão daquele lá. Concordam comigo? Muito bem. Aí, uma reunião, 2 reuniões, daí numa terceira reunião, sempre no mesmo local. Reuniões essas que foram feitas, claro que por telefone ou WhatsApp, ou seja o que vale. Porque o Tonhão nunca apareceu. O Tonhão até confirmou. Perguntei, o senhor entregou o seu celular? Não. Entreguei para o meu advogado. O celular do Tonhão nunca apareceu. Nunca apareceu. O celular dos 3, Thales disse que trocou o chip, né? Que trocou o chip. Ou seja, mensagens apagadas. Não tinha mensagens. André disse que não tinha contato, mas do celular dele foi encontrado o contato dos 4. E o Moisés, mensagens, algumas apagadas. Vou mostrar isso para os senhores na sequência. Por que André e Thales apagariam mensagens? Por que Thales e André precisariam criar, até a palavra que o doutor falou, uma historinha, dizendo que eles eram vítimas do neguinho. E olha que interessante, os doutores da defesa do Thales e do André, na nossa primeira testemunha, aliás, primeira testemunha, o Raikdal, que disse assim, olha, ele saiu correndo, virou a esquina, acredito que tinha um carro estacionado lá. Lembra que ele falou isso? O primeiro testemunho? E os doutores foram incisivos. Acredita que tinha um carro estacionado lá. Mas não viu. Não vi. Agora vem o André e diz, eu estava lá parado, esperando o neguinho.
Pergunto para os senhores, tinha um carro esperando o atirador? Tinha. Quem estava no carro? O André não nega que estava no carro. Nega que Thales estivesse junto. Ok? Ora, se Thales não estava junto e estava Neguinho, Neguinho atira, ele sai correndo, perseguido pela polícia, disse que Neguinho estava ameaçando ele. Neguinho pula do carro, a polícia parou ele. No passado ele fala assim, olha, eu sou vítima. Não, ele falou, não precisava de álibi. A polícia era a testemunha dele. Então, ele falou. Ele falou que tinha uma viatura perseguindo. Ele falou que se o senhor não prestou atenção, eu pensei. Ele estava sendo perseguido por um carro e um segundo a viatura parou ele. Não, já vou chegar lá da viatura que parou. E aí ele pega, sai do local e vai para 4 barras. Já que o GPS equivale, uma questão do GPS. Já vou mostrar a questão do GPS. Tem 3 ligações, ou 3 posicionamentos, digamos assim, essa é a palavra. Tem 3 posicionamentos naquele dia. Coloca para nós aqueles 3 posicionamentos que o doutor colocou dia 28. Vejam que interessante. Nós temos que saber ler. Inclusive, se os senhores quiserem pedir, o artigo 481 permite. É só pedir para que o juiz coloque a posição geográfica no Google Maps, aparece onde é. É só pedir, vocês podem pedir. Então vamos aqui. Pode deixar maior, por favor? O crime aconteceu no dia 28 de dezembro. E ele disse que usava o celular com o aplicativo de Uber. Primeira questão. Não foi trazido, não foi solicitado, nem pela defesa, nem por ninguém. Todo mundo tem um Uber aqui, né? E cada um dos senhores, se vocês pegam as suas viagens, tem as rotas, os horários. Assim como nós temos, o aplicativo do Uber também tem. Isso não veio para o processo. Outra questão também. Esse aqui disse que estava com tornozeleira. Não sei. Porque não foi solicitado nem para a defesa, nem pela acusação, nem por ninguém, a rota da tornozeleira. E ele disse que ficou 2 meses com a tornozeleira. Não sei a data que ele colocou e não sei a data que ele retirou. Porque nós não temos... Do interrogatório dele? Tá. Depois o senhor mostra. Tá bom? Não, se eu não vi, depois o senhor mostra. Tá bom, obrigado. Mas nós não sabemos que data que foi retirada, né? Nessa prisão. Dessa prisão. Então, os autores estão dizendo que foi retirado dessa prisão. Mas não foi solicitado. Nem o MP. Aliás, o MP nem prendeu, né? O MP nem prendeu, vai impedir tornozeleira, nem a defesa. Até porque, veja, não seria interessante a própria defesa fazer a prova do acusado. Não foi feito. Mas, enfim. Mas o aplicativo do Uber não veio. E aí, olha que interessante agora. Ele diz assim, o aplicativo sempre funcionava aonde eu estava, fazendo as corridas. Lembra que ele falou isso? Lembra que ele falou isso? Nós temos que o crime aconteceu na hora do almoço, 12h e pouquinho. Então, onde é que ele teria que estar, 12h e pouquinho, com o celular, com o aplicativo ligado, 12h e pouquinho, esperando o Neguinho lá no local. Concordam comigo? Então, vamos lá. Dia 28, 5h30 da manhã, 2,3 quilômetros ao noroeste de Pinhais. 2,3 quilômetros ao noroeste de Pinhais. O que é isso aqui? A torre de celular mais próxima dele, que ele utilizava, se encontrava a 2,3 ao noroeste de Pinhais. Não é onde ele estava, é onde estava a torre que ele utilizou. Segundo, 28 de dezembro de 2020, 7 horas da manhã, 1,2 sudeste de Curitiba. 7 horas da manhã. 7h02 da manhã. 7,6 noroeste de São José dos Pinhais. 8h31. 6,7 quilômetros de São José dos Pinhais. A oeste de São José dos Pinhais. Essa que o doutor está utilizando.
peçam para o doutor, vocês têm autoridade para isso, pegar estas coordenadas e colocar no Google Maps, vai dar aonde é isso. Ok? Aí vocês vão ver se é São José dos Pinhais ou é a quase 7 quilômetros de São José dos Pinhais. Muito bem. 8h31. E aí, senhores, olha que interessante. Ele não trabalhou mais das 8 até a 1h30 da tarde. Ele não trabalhou mais. Das 8 até 1h30 da tarde. Que horas que foi o crime? Meio-dia e pouco. O senhor não estava levando o neguinho lá no banco? Esperando ele? Por que a corrida do neguinho não está aqui? Isso não mostraram, senhor. Isso não mostraram, senhores. E aí, olha que interessante. 1h34, 0,3 noroeste de Curitiba. 13h41, 7,5 de Pinhais. 14h41, 7,4 de 4 barras. Entenderam? Então agora a minha pergunta, que eu quero que a defesa me responda. Se está usando isso aqui como aplicativo, e ele fazia a corrida, por que a corrida do neguinho não está aqui? O senhor quer que eu responda agora? Não, na sua fala. Você responde ao jurado. Porque entre nós, como eu disse, o debate não é conosco. Muito bem. Senhores, foi pedida a prisão, não foi dada. Acontece o crime. O crime tem um boletim de ocorrência, coloca para nós no telão, movimento 3.122 dos autos 1316. Senhores, talvez seja na página 831. Esse é o boletim de ocorrência feito no dia dos fatos. Foi repassado via rádio por volta das 12 horas pela viatura L974, composta pela equipe Michel e Cruz, que na rua Desembargador Hernani Quarita Cartacho, esquina com a Wilson Churchill, Caixa Econômica, a equipe teria sido parado por populares que no local teria uma vítima com arma de fogo, o qual teria sido alvejada no crânio por um indivíduo, e esse teria se evadido em um veículo Logan de cor prata de placas FCO 7F29. Então, pois não? Não bate, né? Mas então o senhor vai no movimento 3.122. É que às vezes a forma como baixa tá ruim de enxergar, né? Como é que eles conseguem localizar ali? Eu tenho aqui movimento 3.122. Localizou? Apareceu? A página é esta, né? E o movimento é este. Ah, tá. Localizou agora. Então tá certo. Vamos lá. Então, obrigado. Qualquer dúvida é só perguntar. Aí a equipe em patrulhamento, na rua Santa Regina, esquina com a rua Francisco Raitani, visualizou o veículo passando pela via, no intuito de abordar. Foi acionado sinais luminosos e sonoros, porém o veículo manteve a velocidade, não acatando a ordem de abordagem. Quando nas proximidades da rua Tenente Miguel, esquina com João Marques, o indivíduo visualizou a viatura, iniciando assim um acompanhamento, o qual por diversas ruas este seguiu pela contramão, passando pela rua Marechal Altair Rosani e na Avenida Governador José Richa, próximo ao comércio Balarote. O indivíduo que estava no banco de trás, de blusa amarela e calça clara, saiu do veículo, com este ainda em movimento, se arremessando na via, com a bolsa da vítima, os quais haveriam alguns documentos e de posse de um revólver em sua mão. Que a viatura prontamente verificou que o mesmo se evadiu sentido BR-116, passando pelo canteiro e pela via.
acessando o estacionamento da churrascaria Gaúcha, foi quando, então, informado por populares que o indivíduo estaria com uma arma em suas mãos e teria se deslocado na rua Natálio Fagundes. Com a finalidade de localizar o indivíduo, várias viaturas se deslocaram até o local, porém não localizaram o indivíduo, em que em determinado momento essa equipe em patrulhamento verificou que estava homiziado no jardim do motel Taurus, e ao ser localizado, foi dado voz de abordagem, porém não acatado pela equipe, e devido à injusta agressão, foi realizado disparos de arma de fogo contra o mesmo. E ele foi alvejado, veio a cair ao solo. De pronto, essa equipe fez a aproximação do mesmo, e por apresentar sinais vitais, o armamento estar ao seu alcance, foi feita a imediata retirada do mesmo, no intuito de salvaguardar a integridade física da equipe envolvida. Foi acionado o SIAT via rádio, a fim de prestar socorro ao indivíduo, mas já estava em óbito. Ato contido, foi feito isolamento local do local, a fim de preservar o local. Assim que como a equipe de criminalícia e a perícia chegou. Após o término da perícia, foi feito o reconhecimento do indivíduo, assim como do armamento usado pelo mesmo, por parte dos indivíduos que estariam dentro do logo. Estão vendo? Por parte dos indivíduos que estariam dentro do logo. No intuito de fugir do logo, os quais também teriam sido vítimas do envolvido no confronto, o qual teria rendido os indivíduos quais teria rendido os indivíduos do Loga no intuito de fugir do local do primeiro crime cometido por ele. Informaram também que durante todo o tempo que o indivíduo estaria dentro do veículo, este foi extremamente violento e agressivo, dizendo a todo o tempo que iria matar os mesmos. Posteriormente, o corpo foi encaminhado de viatura ao IML. No local do crime foi encontrada a arma do crime, com 3 munições deflagradas e uma intacta. Este foi o boletim de ocorrência que gerou um inquérito policial militar para apurar a conduta dos policiais militares, que restou arquivado porque eles agiram no estrito cumprimento do seu dever legal. Perfeito? Então, aqui os senhores têm, um pouquinho antes aqui, todo o procedimento da polícia militar, depoimento dos policiais, inclusive o local de morte do Neguinho. Coloca para nós ali, só para ilustração. O Neguinho morreu. Aqui eu vendo o local de morte, 3.125. Página 880 e sequências. Isso. Só colocar a fotografia é mais interessante, porque esse caso já foi julgado, executado. O Neguinho já foi julgado. Certo? Aqui. Ele estava escondido nesse matagal aqui, é um jardim, uma entrada de um motel. A blusa amarela, que ele foi morto, aí tiraram as coisas dele, penduraram ali. A arma e a blusa amarela. Volta, vai passando rapidamente. Aqui, ó, o Neguinho. A blusa amarela. Essa blusa amarela, coloca aquela imagem dele fugindo, numa das reportagens. Vocês vão ver esse local aí onde ele foi encontrado morto é nos fundos de uma churrascaria. E tem uma reportagem, enfim, uma imagem, que mostra ele correndo com a blusa amarela. Só para nós encerrarmos isso aqui com relação ao Neguinho. Achou? Volta ali um pouquinho. Esse aqui que está falando, tem som? Esse aqui que está falando, agora eu não sei se está escuro, se é o Tário ou se é o André. Eu não sei qual deles.
quilômetros de carro pela região sul. O suspeito. Acho que nessa mesma reportagem deve ter. Camila, vamos. Lá na altura do bairro do Pinheirinho. Vai para frente, você já vai achar. Vai para trás, para trás. Aí a ar... ali. Os Pinheirinhos. Fechava meio começou a caça. Aí. Essa é a imagem da churrascaria que flagrou a... Aí, volta um pouquinho. Consegue? Aí, pode soltar daí. É o neguinho que foi detido exatamente aqui, ó, no final da sala. Aqui, assim, é uma rua sem saída, é um hotel, a polícia solta toda, como você tem a polícia do atrás, né? Com a mesma roupa, o mesmo tênis, a mesma calça e a mesma arma. Porque daí a arma foi encontrada e foi feita uma perícia de balística. Vocês sabem o que é balística, né? Pegaram o projétil que foi retirado do crânio da dona Tatiana e, efetivamente, a arma encontrada naquele local foi a mesma arma utilizada para matar a Tatiana. Então, fechou. A balística fechou. Então, não há dúvida, não temos nenhuma dúvida que todos nós estamos de acordo que foi efetivamente o neguinho que atirou. Neguinho já foi julgado e condenado. Eles vão ser julgados e condenados com uma diferença. Com uma diferença. Eles não vão morrer. Eles não vão morrer. Obrigado. Senhores, a polícia, então, fazendo as investigações, chega até o Thales e o André. Por quê? Porque o Thales e o André, em razão da placa do veículo, foram prontamente e rapidamente localizados. A polícia chama eles, eles vão até o local, que essa entrevista é feita no local, vão até o 13º Batalhão, não sei quanto tempo demorou para eles chegarem lá, porque nós não temos nem no GPS dele quanto tempo eles demorou para chegar lá. Mas ele vai atrás do Thales, o André, pelo menos disse ele. O Thales não estava conosco, mas eu fui até onde estava a Thales e disse, olha, o neguinho matou a mulher. E agora eu estou nessa jaca aí. Vocês têm que me tirar dessa. Essa é a palavra que ele falou, né? Vocês têm que me tirar dessa. Aí, o que disse o Thales? Eu fui como álibi. Eu fui como álibi para dizer que você não sabia de nada e que eu fui vítima. Então é o seguinte, eles mentiram para a polícia. E agora eu estou alegando que fizeram essa mentira de medo de morrer. Porque o neguinho tinha ameaçado eles. Lembra? Não, o neguinho estava ameaçando, se eu não fizesse, ele ia me matar. O neguinho estava morto. O neguinho estava morto. Medo de quem? Do Tonhão? Mas o Tonhão disse que desistiu, que não queria mais fazer. Medo do Moisés? Moisés disse que desistiu, que não queria mais fazer. Ou seja, havia ainda o medo de quem? Não de quem morreu, do mandante. Para que não chegasse no mandante. Por isso o álibi. Tanto que, naquelas reuniões, já tinha, inclusive, uma história pré-formatada de que era para fazer uma simulação de um assalto.
E agora veio uma outra verdade, que não era um assalto, que não era um assassinato, era para dar um susto. Ela morreu de susto, parece. Ela morreu de susto. E olha como o André falta com a verdade com Vossa Excelência. Ele ficou parado esperando o Neguinho, para o Neguinho dar um susto nela. Vão dizer que o Neguinho assumiu sozinho a responsabilidade do crime, para fazer o assalto, ficar com o dinheiro da vítima. Ora, tinha uma menina estacionando o carro, extremamente vulnerável, tinha o seu Raikdal ali, não tinha assalto. Ele ficou quase por meia hora, foram todo mundo unânimes em dizer aqui, esperando ela sair. E sabe por que ela saiu, senhor conselheiro de sentença? Sabe por que ela saiu? Porque ela tinha combinado com o Tonhão de, naquele horário, ir buscar a Nicole para levar a Nicole no Shopping Paládio para ir ficar com ela. Por isso que ela saiu do banco naquele horário. Por isso que ela saiu no horário. Então, eles sabiam o horário que ela ia sair. E agora eu vou mostrar para os senhores um panfleto que está na página 250 ou movimento 62.14. O que é este panfleto? Logo depois que o crime aconteceu, a polícia veio a descobrir que no ano de 2018, um indivíduo alto, moreno, na página 247, entra na livraria do senhor Anderson Prates e manda fazer um impresso. E depois, assim, não sei se ficou uma folha enroscada, alguma coisa enroscada, ele localizou este impresso. E esse impresso é isso que os senhores estão vendo aí, estão vendo? É Tatiana Lorenzetti, tá vendo? Gerente, pessoa física da agência da Caixa, Rua Vitor do Amaral, 1055, no ano de 2018. Cabelos castanhos, com luzes, meio gorda, com papo, carro Onix branco. Estão vendo? Por que eu estou mostrando isso para os senhores? Porque o crime aconteceu em 2020. Ela não tinha mais um Onix branco. Ela não era mais gerente da Caixa do Vitor do Amaral. E ele foi com as fotos dela e a carteira nacional dela e o endereço dela, Pedro Guzzo, 870, tá lá. Deixa a escola da filha entre os dias 7 e 7h45. Estão vendo aqui? Ou seja, este documento, senhores, foi entregue para alguém no ano de 2018. O dono dessa livraria levou esse documento para o COP, dizendo, olha, eu acho que querem sequestrar a gerente da Caixa para fazer um roubo na Caixa. E era isso que ele achava. A polícia do COP foi atrás da Tatiana, contou essa história e a Tatiana registrou as ameaças. Ou seja, como ele não negou, eu queria matar em 2017, queria matar em 2018, queria matar em 2020 e consegui. E agora eu vou mostrar para os senhores que no celular do Moisés, nas páginas, o senhor tem aí movimento 3.19. Na página do Moisés, na página 72, no dia 30 de dezembro, tem um diálogo dele com o tal de Jefferson. Acharam aí? Piá, quem foi falar com você? Piá, você se fudeu de um jeito. Aí transcreveram aqui o áudio. Mas se eles tiverem prova que eu estava junto no dia, daí fodeu. Porque eu não estava. Então não tem como eles saber, vai foder comigo, por causa que eles tiveram uma conversa, esse negócio fudeu. Então ele já estava conversando com o Jefferson. Fudeu. Já estão sabendo que é você, tanto que o Moisés foi preso por hoje, dia 9, se não me falha a memória. Olha o que tem na próxima folha.
Não sei quem que fez uma pergunta. Ah, não, nós não fizemos pergunta. Né? Foi feita pergunta para o próprio Moisés. Você já traficou, não sei o quê, você usava droga, não. Olha a conversa do Jefferson com o aparelho dele. Feliz ano novo, felicidades para você. Eu falei, tô perto, gay. Consegue um pó para nós fiado? Consegue um pó para nós fiado? Disse que não mexia com isso. Mas daí, na outra folha, continua a conversa com a Fran. Você conhecia o Tonhão? De onde? Lá da favela. E o nome do Tonhão, o telefone do Tonhão, foi encontrado como um dos contatos dele na agenda telefônica do Moisés. Até porque não nega Moisés, que efetivamente contactou com o Tonhão, e Tonhão também não nega que contactou com Moisés. Mas daí, olha que interessante. Naqueles anexos, que nós temos anexos, foi encontrado um PDF com possíveis informações pessoais da foto da vítima Tatiana Lorenzetti. Coloca para nós esse anexo da Tatiana Lorenzetti. Aqui, senhores, eu quero que os senhores façam uma comparação. Os senhores estão com aquele de 2018, né? Estão com aquele de 2018? Vejam esse agora, do dia 27 de dezembro, passado para o celular do Moisés. Esse é o começo. Ah, e sabe como que foi passado isso aí? Ele usou o computador da Micaela para escrever este PDF e encaminhar para os assassinos. Está no processo. Vejam o PDF que ele fez. Primeiro, fotografia da Tatiana. Por que a fotografia da Tatiana? Porque Moisés não conhecia a Tatiana. Thales não conhecia a Tatiana. André não conhecia a Tatiana. Neguinho não conhecia a Tatiana. Ele tinha que mostrar. Então está aqui. Tatiana, gerente, pessoa física, cabelos castanhos, com luzes, meio gorda, com um papo. Residente da rua Pedro Buzo, 204, bloco 4, no 1. E o telefone dela. Não é o mesmo do anterior. Foi para baixo. No sequência, no PDF dela. Essas fotos foram tiradas dela, sabe aonde? O doutor já conhece o local, né? Da sala de audiência da vara de violência doméstica. Quem tirou essas fotos dela? O próprio acusado. Oi? Este? Não, tá ligado. Alô? Alô? Obrigado. Obrigado. Então, menos ó. Tiraram o telefone. Olha aqui o advogado dela, na sala da audiência. A carteira que já tinha. Bota a carteira. Vai para baixo. Mais para baixo. Continua. Tem mais coisa? Volta não. Ou seja, não tinha o endereço da Caixa Econômica que ela trabalhava. Só tinha o endereço da casa. Diferentemente do primeiro dossiê, que tinha o endereço da casa e o endereço da Caixa Econômica da qual ela trabalhava. Nesse segundo, que é o que nos interessa agora, não tinha. Agora, olha que interessante. Foi questionado que o depoimento dos meninos aqui foi feito 2, 3, 4 horas da manhã lá na delegacia. Mas disse que eles falaram a verdade, que é aquela versão que eles estão sustentando hoje aqui. Ou seja, o fato deles prestarem o interrogatório àquele horário, ainda que dizendo que coagido pela polícia, eles não negam aquilo que eles falaram. Tanto que o termo cavalo, foram eles que falaram. Inclusive, o Thales disse para os senhores o que é cavalo. Porque se ele dissesse que não foi ele que falou, eu não sei, por isso colocou isso aí, nem sei o que é cavalo. Ele falou o que é cavalo.
que é uma gíria do meio criminoso. E nesses interrogatórios, que não foi questionado aqui, a não ser o horário que eles estão se valendo desse. Vejam que interessante agora. Acompanhem comigo o interrogatório do André, ou do Thales, melhor. Página 96, movimento 1.14. Tentado contato com o advogado, Dr. João Carlos Júnior, pelos telefones tais e tais e tais, e como não atendeu, foi feito contato com a pessoa de Tamara pelo telefone 999, namorada do interrogado. Essa Tamara foi trazida hoje aqui e confirmou essa ligação. Confirmou, doutor, confirmou a ligação. Então, ela disse, não, ele falou comigo, tal, já tinha conversado com a familiar, tentou falar com o advogado, não conseguiu, mas me avisou que estava lá. Então houve contato com a família. Ou com a namorada. Em primeiro lugar, o interrogado deixa claro que autorizou essa equipe atualizada a acessar o seu aparelho. Isso aqui, depois a defesa vai falar que não poderia, etc. Tal. Onde foi encontrado o contato do noticiado Antônio Henrique dos Santos, tendo sido realizado pelo Verifact. Perguntado há quanto tempo conhece Antônio, vulgo Tonhão, e pessoa de Moisés, bem como as circunstâncias do crime, afirma que conhece Moisés há cerca de 1 ano. Todos confirmaram isso, não é mentira, porque tinham uma menina em comum lá, eram cunhados, concunhados, etc. Não negam. Que Moisés apresentou Antônio ao interrogado. Afirma que no primeiro momento Moisés que tinha um serviço para fazer e precisava de um cavalo. Ele já explicou para os senhores o que é o cavalo. Afirma que 3 ou 4 dias encontrou com Antônio e Moisés na rua Alagoas, no período da noite, que esteve com o veículo Senic. Afirma que Antônio ofereceu 25 mil para que Tatiana fosse morta, sendo que o interrogado ficaria com 3 mil e o restante seria dividido entre Moisés, André e Neguinho. Fato que todos revelaram aqui. Tinha dinheiro envolvido, que cada um ia receber uma parte. Na noite do domingo, em outra reunião, onde se encontraram André, Neguinho, Antônio e o interrogado. Afirmou que a vítima seria a ex-mulher e que precisava que a vítima morresse, em razão da briga pela guarda da filha. Que o doutor depois vai explorar isso aqui. Afirma que Antônio disse que fazia tempo que estava tentando resolver essa questão. Ninguém nega. Afirma que quem deu a ideia de um latrocínio foi André. Que André e Neguinho seguiram com a vítima em uma tracker azul escura. Que André e Neguinho seguiram a vítima tracker azul escura para descobrirem a agência que a vítima trabalhava, pois tinha o endereço da residência da vítima. Entendeu, senhora Marcela, né? Minha xará. Entendeu o porquê daquele vídeo? Às 7h45, já não precisa mostrar, porque já foi mostrado, 7h46. Ela sai com a tracker e aquele veículo prossegue. Eles dizem que aquele veículo não é deles. Mas eles não sabiam onde ela trabalhava. E não conseguiram mostrar para o senhor como é que eles foram parar lá, se eles não tinham aonde a vítima trabalhava. Ou alguém deles aqui falou que eu tinha conhecimento aonde a vítima trabalhava. Ele não falou. Esse aqui também não falou. Como é que eles chegaram na Caixa Econômica, se eles não tinham o endereço? Os senhores perguntaram isso para eles? Por que vocês não perguntaram isso para eles? Foi dada oportunidade para o jurado perguntar. Pergunta para a senhora, por que o senhor não perguntou para eles? Escuta, como é que vocês sabiam que ela trabalhava naquela agência, se vocês tinham no dossiê somente o endereço da casa? Agora os senhores conseguem compreender por que da orientação de não deixar a acusação fazer perguntas. Agora vocês conseguem entender. Continua. Isso foi feito pelo André e da mesma forma foi dita pelo Thales. Os dois falam a mesma coisa, que só tinham o endereço da vítima e não sabiam aonde ela trabalhava. Daí porque a necessidade de seguir o carro do tracker. E aí que puxaram aquela imagem
para ver que horário a vítima saiu e quem é que foi atrás dela. Querem ver de novo o vídeo? Não precisa, né? Porque não sei se vocês perceberam que, embora tenham falado que aquela via era uma via movimentada, o único carro que passa depois do dela é o deles. Enfim. Prestaram os seus interrogatórios. Aí, o Tonhão, sai a prisão do Tonhão, o Tonhão vai na delegacia e, como bem disse, o Tonhão foi orientado a permanecer em silêncio, né? Foi o que o senhor falou pelo seu antigo advogado. O advogado dele anterior pediu para que ele não falasse nada na polícia, não falasse nada em juízo, e depois alegou um problema de sanidade mental, que daí esse advogado saiu e entrou o colega advogado que hoje defende os doutores aqui, Jefferson, e outros colegas aqui. Felizmente. Invariavelmente, todos os outros tinham advogados anteriores, né? Conhecidos, de alta patente. O André e o João, o Thales e o André, desculpa, né? Que tinha o doutor João, que não atuou, né? Foi o doutor Daledoni. O doutor João era advogado dele. Mas depois, para vocês dois, veio o doutor Daledoni. Foi. É. Conhece o doutor Daledoni, né? Acho que todo mundo aqui conhece. Estava desempregado e o senhor fazendo... Daledoni foi contratado para fazer a defesa dele, fez até uma parte, saiu, entrou os colegas, outros na sequência. O doutor Daledoni renunciou à causa, lá pelas tantas lá, e os doutores assumiram. Mas não veio o doutor João. Não veio o doutor João. E os dois sempre tiveram o mesmo advogado. Ou era o doutor João, ou era o doutor Daledoni, e agora os doutores que estão representando. Sempre os mesmos. E vejam que um tenta tirar o outro. Um diz que sabia do que ia acontecer, mas não contou para o André. E o André diz, não, eu não sabia o que ia acontecer, mas aceitei fazer. Por um preço de 5 mil. 5 mil? Para dar um susto? 5 mil? Uma corrida para dar um susto? Aí os doutores talvez até falem, o doutor não mostrou se saiu dinheiro da conta de um e entrou na conta de outro. Como se um crime de paga-promessa fosse licitamente feito às claras em conta bancária, o PIX, né? Claro que não. Enfim. Aí ficaram em silêncio. O Moisés é preso. Pois não? Reiteradas vezes, Vossa Excelência tem feito menção ao silêncio, sabendo, acredito eu, Sim, sei. artigo 478, Sim. penalidade Perfeito. de fazer referência Está gravado. ao silêncio. Está gravado. Perfeito? Eu estou constando Perfeito. a penalidade trazida ao plenário por Vossa Perfeito. Excelência de forma reiterada. Perfeito. Pode. Eu acredito que o senhor conhece a lei. Conheço. Tanto que eu venho dizendo que eu não pude fazer perguntas. Sempre eu vim falando isso. E continua que eu não pude fazer perguntas. E continua fazendo. Perfeito? E eu não pude fazer perguntas. Tem que explicar para o senhor que o senhor está trazendo nulidade aos autos? Bom, já está gravado. O senhor gravou o senhor, está signado em ato. E eu vou falar novamente. Eu venho falando e vou reiterar mais pela quarta, 15ª vez que eu não pude fazer perguntas. Ok? Ponto. Porque os senhores disseram que eu não podia perguntar. Não sei. Orientação dos senhores. Eu não. Por quê? Mas ele optou por responder única e exclusivamente. Agora, veja, se é direito do réu. Então, veja, se é direito do réu ficar em silêncio, o silêncio tem que ser para todos. Concorda comigo? Não. A STJ já decidiu. Mas isso quem quer? Tá bom. Bom, deixa eu. Por favor. Pois não. Posso pedir? Doutor, só por sinal para que o doutor entende que por ser feito o uso do silêncio parcial não é válido. Não disse isso.
Eu não disse em nenhum momento, só disse que eu disse assim, mas o silêncio não é válido para todos? Não, só para a defesa. Ok, beleza, vamos respeitar. Como eu me respeitei, todos estamos sendo respeitosos até o momento. Posso continuar meu trabalho? Obrigado. Pode, mas isso tá anulando o júri, né? Tá bom, o senhor pede anulação, eu gosto de fazer 2 vezes. Ótimo. Vamos fazer 2 vezes. Doutor Marcelo, Pois não. só um minutinho. Não dá mais. Como foi feito aqui um requerimento pela defesa, eu suspendi o tempo. O tempo. Está suspenso. O senhor vai ser daí, enfim, depois vai ser retomado o tempo, o senhor pode prosseguir. Os advogados fizeram uma arguição aqui, um requerimento, dizendo que o promotor de justiça teria feito alusão ao silêncio e que isso causaria aqui uma nulidade. A nossa Constituição, jurados, diz que as pessoas que são acusadas em processos em geral podem permanecer em silêncio. Em relação ao silêncio seletivo ou parcial, essa questão aqui já foi também individualizada, explicada e decidida pelo juízo. Isso por ocasião, se eu não estiver enganado, do segundo interrogatório, que foi o primeiro acusado que disse que responderia apenas às perguntas do próprio advogado e do conselho de sentença. Conforme dito aqui, uma questão meramente de direito que foi decidida pelo juiz de direito, a quem cabe aqui, segundo também o Código de Processo Penal, definir, decidir, deliberar a respeito. Num segundo passo aqui, tendo em vista que se trata de um direito do acusado permanecer em silêncio, nossa legislação, o Código de Processo Penal, artigo 478, inciso 2º, diz que é proibido às partes fazer referência ao silêncio do acusado em seu prejuízo. A leitura que se faz desse dispositivo, e não há discussão alguma em relação a isso, é uma questão que não é nova, não é inédita, é uma previsão de 2008, de lá para cá tem inúmeros julgados, dezenas, centenas de julgados, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que isso é muito claro. Não há problema algum em fazer referência ao silêncio, até porque os senhores têm acesso ao processo na íntegra e está registrado ali sim que em algum momento os acusados não responderam porque exerceram o direito de permanecer em silêncio. Sem problema algum em relação a isso, não há o que esconder quanto a esse ponto. Então veja, fazer referência ao silêncio ou fazer referência no sentido de que por opção da defesa, e aí pelos motivos que assim se entenda, houve a negativa de que o promotor de justiça, o juiz, o advogado de assistência, os demais defensores, que não o do próprio acusado, mesmo o conselho de sentença, não possam ter feito perguntas, fazer referência em relação a isso, repete-se aqui, há problema algum. O problema que se coloca, e é isso que a lei aqui veda ou tenta proibir, é que se faça a afirmação no seguinte sentido, que é muito comum, quem cala consente, ou então fiquei em silêncio e por isso sou culpado. Isso é o que se proíbe aqui, durante os debates. Basicamente é isso. O que foi feito pelo promotor de justiça foi referência ao silêncio, explicando que consta aqui no processo, dizendo que a ele foi negado o direito de fazer perguntas por orientação da defesa, sem que tivesse feito qualquer juízo de valor em relação à culpa dos acusados, pelo menos a partir dessa variável, ou seja, do silêncio seletivo ou integral. Então não se vê em absoluto aqui qualquer violação à lei, dessa maneira que eu entendo, fica assim decidido, a gente prossegue. Aí, doutor Marcelo, o senhor tem de novo a palavra, eu vou de novo soltar o tempo aqui. Excelência, então agora, como eu estava falando, foi preso no dia 9 ou 10, 7 de janeiro, o Moisés. Os senhores têm isso na página 327 ou no movimento 6239. Ele também vai até a delegacia. Aliás, num primeiro momento, os senhores têm na página 307, 6 de janeiro. Ele comparece na delegacia e com a presença do Dr. Diogo Cardoso Mendes. Isso está na página 310. O advogado dele. E lá ele usou o direito constitucional ao silêncio. Ok. No dia 7, quero ver se eu saio no dia 7. No dia 7, na página agora 328 e seguintes, o mesmo advogado acompanha o Moisés em seu interrogatório. E assim começa, na página 329, movimento 6239. Moisés, aquele que está lá. Que solicitou um novo interrogatório nesta data. Você conhece Tales Arantes e se é positivo e quanto tempo? Conhece o Tales há aproximadamente 1 ano, sendo que Tales é ex-cunhado do interrogado.
Você conhece Antônio Henrique dos Santos, vulgo Tonhão? Esse positivo há quanto tempo? E como o conheceu? Que conheceu o Tonhão uma semana antes da morte da Tatiana, quando foi apresentado por um rapaz da favela cujo nome não se recorda. Depois, em juízo, ele se recordou, doutor Renato. Como era o nome do rapaz mesmo? Dalisson. Cujo nome não se recorda. Que neste mesmo dia, Tonhão disse ao interrogado que precisava matar a ex-mulher e precisava de pessoas para cometerem o crime, tendo interrogado indicado a pessoa de Tales. Vamos parar para pensar aqui esse parênteses. O Tonhão nos contou hoje aqui que achou o Moisés fortuitamente na rua. Moisés já não conta dessa forma, nem aqui, nem em juízo, muito menos hoje aqui. Que foram apresentados por um terceiro. O Moisés, quando tratou com ele, seja na versão do Tonhão, seja na versão do Moisés, diz, eu não faço, mas sei quem faz. E lembrou do Tales. Doutor, se eu um dia for, nunca recebi um convite, não, eu não mato, mas sei que o doutor mata. Mas que indicação é essa? Sabe por que dessa indicação? E aqui foi revelado. Confiança. Confiança. Eu preciso ter confiança naquelas pessoas que eu vou indicar. E aí começou a mancomunação de todos. De todos. Porque o Tonhão não conhecia Tales. Ou seja, Moisés foi a ponte de ouro, digamos assim, entre o Tonhão, a vontade, e os executores. Se não fosse o Moisés, o crime até poderia ter acontecido com outras pessoas. Mas o Tonhão era o mandante. No caso aqui, quem aceitou a empreitada foi o Moisés, indicando quem fazia. Aí, vejam, continuando agora, o que disse Moisés. Precisava matar as mulheres. Tendo interrogado e indicado a pessoa de Tales, o qual ficou de conseguir outras pessoas para Tonhão. Você conhece Jonathan Alves da Silva, vulgo Neguinho? Esse positivo há quanto tempo? E como conheceu? Que conheceu na noite em que aconteceu o crime. Ou seja, quem levou o Neguinho? O senhor fez essa pergunta para qualquer um deles? Os advogados fizeram esta pergunta a qualquer um deles. Quem levou o Neguinho? Quem levou o Neguinho? Aí nós pegamos a sentença e o processo criminal que o Tales já tinha respondido, aquele que ele disse que estava de tornozeleira eletrônica, de uma receptação de um porte de arma, lembra? Eu juntei para os senhores, isso está no movimento 134.20. Coloca para nós ali, eu vou fazer a leitura. Nesse processo de receptação e roubo, e receptação e porte ilegal de arma, deixa eu só ver o começo da sentença aqui. Aqui. Foram então detidos em flagrante delito, sentenciados e condenados, Luiz Antônio de Souza Júnior, Rafael Alves Nunes, Tales Arantes da Silveira Serafim. O Luiz Antônio me parece que era parente da menina aqui, da Tamara. Lembra que a Tamara falou que? Primo. E eles foram presos. Os senhores têm essa sentença aí. E olha que interessante. Nessa sentença, vai mais para baixo, a parte que me interessa aqui. Aqui, ó. Não. Onde é que está ele? Tales. Olha o que o Tales disse. Ao ser interrogado, Tales Arantes da Silveira Serafim narrou que estavam andando com um veículo na Avenida Iraí, próximo ao supermercado Boni, onde uma caixa de 24 horas. O Luiz queria sacar dinheiro para levar para a irmã dele. Ao saírem, foram abordados pela polícia militar, que ao realizarem a revista pessoal, não encontraram nada. Contudo, quando revistaram o veículo, encontraram um revólver calibre 32 na mochila,
Que é aí que ele falou que o primo bateu no peito e assumiu que era o dono da arma, certo? O veículo foi pego emprestado de um colega seu, que não sabe o nome, mas apenas sabe que o vulgo dele é Neguinho. O senhor me permite uma Pois parte? não, à vontade. Foi declarada extinta a punibilidade do Neguinho nesse processo? Sim. Já que era um corréu? Sim, Foi declarada? foi. Qual foi a extinção da punibilidade? A exceção do Neguinho aqui? Não, ou daqui? Ele morreu, né? Então eu não poderia mais responder. Qual foi a extinção da punibilidade? Não, mas a relação, doutor. Eu só estou falando que eu pergunto para os senhores quem trouxe o Neguinho para a reunião. Quem trouxe o Neguinho para a reunião? O Tonhão? O Tonhão não disse que não conhecia. O Tonhão disse que não conhecia o Neguinho. Thales disse que conhecia o Neguinho da vila. E o André disse que não conhecia o Neguinho. E o Moisés disse que conheceu o Neguinho no dia. O Neguinho surgiu. Surgiu o Neguinho, inclusive comandou a reunião. Ele que deu a ideia, ele que disse que deixa comigo que eu faço, é eu que estou precisando de dinheiro, eu não sei o quê, comandou a reunião. Por que jogaram agora no Neguinho? Porque isso que o doutor falou. A punibilidade dele está extinta pela morte, ele não pode falar mais nada. Entenderam agora? Então, vejam só. Voltando agora para o Moisés, nas páginas 329. Você conheceu o Jonas da Silva? Ser positivo há quanto tempo? Conheceu na noite que antecedeu o crime durante uma reunião em frente ao supermercado Góis, na Avenida Brigadeiro Franco. Que conheceu o André Correia Barbosa. E ser positivo, quanto tempo? Que como conheceu? Que igualmente conheceu o André naquela reunião. Excelência, só uma questão de ordem aqui, doutor, me perdoe interromper, eu vou direcionar essa questão de ordem direto ao magistrado, porque aos olhos da defesa está havendo uma confusão aqui de direito, que precisa ser explicada ao conselho de sentença. Foi apresentado aqui, excelência, um segundo processo, onde Thales e uma pessoa se dizente Neguinho efetuaram ali, aparentemente, um roubo. E está havendo aqui, foram encontrados com uma arma. Não? Vou ler para o senhor, não prestou atenção. Por favor, então lê. Foi registrado o vídeo e encontraram 32 na mochila. Tá vendo? Aqui. Revistaram o veículo e encontraram o revólver na mochila. O veículo foi pego emprestado do colega. O veículo foi pego emprestado do colega. Que era o veículo que era objeto da receptação. De um colega seu. Que é esse colega? O colega de Thales. Que não sabe o nome do dono do veículo, né? Mas sabe apenas que o vulgo dele é Neguinho. Nesse processo, o Neguinho está figurando como réu? Não está figurando como réu? Ele que disse que ele estava respondendo por receptação. Ele disse, não, eu peguei emprestado esse carro. E o senhor está insinuando que aquele Neguinho é o mesmo? Não? Não. Ah, tá. Não, então não é. Não sei. Então, tudo bem, excelência. Dadas essas circunstâncias... Eu estou mostrando à toa. Tudo que eu faço aqui é à toa. Os senhores estão entendendo? Eu minto, eu prejudico, eu nulifico. Me parece que os doutores acham que eu sou um vilão que quero acabar com a vida deles. Coitado de mim. Só estou fazendo o meu trabalho. Como eles fizeram deles, e os doutores estão fazendo deles. Cada um no seu quadrado. E os senhores vão fazer o certo. Ou seja, eu estou pedindo a acusação, eles estão pedindo a defesa, e eles mataram. É assim que funciona e os senhores vão decidir. Voltando. Se eu não for mais aparteado, né? Reunião. Que o interrogado reside no bairro Parolim, estando sempre presente naquela localidade. Se esteve junto com as pessoas citadas na noite do dia 27, nas proximidades do mercado Goiás, isso o Moisés, ocasião que foi realizado o planejamento da morte de Tatiana para o dia seguinte, que efetivamente esteve no local, tendo inclusive chegado atrasado, e foi chamado por Tonhão, o qual exigia a presença dele, onde foi planejado o local da morte, sendo que em princípio seria na casa da Tatiana, ou na frente do Shopping Paládio. Estão vendo novamente? O crime seria ou na casa da Tatiana,
ou no Shopping Paládio. Por quê? O Shopping Paládio era o local onde ele ia pegar a criança. E a casa dela, aonde ela morava, porque eles não tinham o endereço da Caixa Econômica. O próprio Tonhão não sabia aonde ela morava. Aonde ela morava, não, aonde ela trabalhava. Continua. Sendo que, em princípio, seria na casa da Tatiana ou na frente do shopping. Que o interrogado não tinha conhecimento que seria em frente à Caixa Econômica Federal. Que Tonhão disse que o crime tinha que acontecer entre o Natal e Ano Novo, e não poderia passar do Ano Novo, pois caso passasse, não poderia acontecer mais. Que nessa reunião foi dividido as tarefas entre as pessoas ali presentes. Neguinho, Jonathan ficaria a cargo da execução, ficando interrogado, excluído por Tonhão de qualquer ato da execução do crime, não sabendo o interrogado dizer o porquê Tonhão disse que deveria aparecer um latrocínio. Tales dito que seria mais fácil só matar. Mas Tonhão argumentou que se não tivesse o roubo, iriam desconfiar da sua pessoa, visto que já tinha um histórico de ameaça contra a Tatiana. Se teve alguma participação na execução do que vitimou Tatiana Lorenzetti, em data de 28, responda que não. Olha só, membro do Conselho de Sentença, seu Mário. Pro Moisés, o fato dele saber que o Tonhão queria matar, o fato dele indicar quem poderia fazer o serviço, o fato dele participar dessa mancomunação toda, ele disse, não, eu não fiz nada. Ora, o Tonhão também não fez nada, então. O Tonhão vai ser absolvido porque ele só queria matar, mas não matou. Vejam, para eles, só pelos fatos dele não estarem no local do crime, para eles são inocentes. Meu Deus do céu! Ou seja, imagina que eu quero matar o senhor, mas eu não tenho coragem. Contrato alguém e vou para Miami. Eu estava em Miami quando o senhor morreu. Eu não sou culpado? É isso que ele está dizendo. E olha que interessante. Quando ele foi interrogado em juízo, os senhores estão com as minhas alegações finais aí. Eu transcrevi o interrogatório dele, que é gravado, que nem é aqui tudo é gravado. Os senhores têm isso aqui, o depoimento do Moisés, degravado. Coloca para nós aí na página 1183 ou no movimento 3.144. Então nós temos aqui praticamente quase meia hora de interrogatório, onde o Moisés, se não me falha a memória, foi o único que em juízo foi interrogado, né, doutor Renato? Foi o único, né? Ele dá esse interrogatório e ele mesmo fala, aqui nas páginas 1184, o seguinte, que Tales tinha um palio, que fez a ponte. Lembra que eu mencionei que Moisés foi a ponte de ouro entre o executor, o mentor do crime, com os executores? E ele mesmo fala assim, que fez a ponte entre Antônio e Tales. Ou seja, se nós pegássemos a ponte para atravessar um rio e ela estivesse quebrada, nós não chegaríamos ao outro lado. E o artigo 29, e é isso que os senhores têm que ter em mente, o artigo 29 do Código Penal, na qual é imputado a eles, diz assim, cada réu irá responder por o crime praticado na medida da sua culpabilidade. Ou seja, quem planejou, quem mentalizou, quem tinha a ideia é o mandante, é uma pena. Quem fez a ponte dele é uma outra pena. Quem conduziu o cavalo, aliás, quem foi o cavalo, quem foi o piloto, é uma pena. Quem participou de qualquer maneira é uma outra pena. Os senhores estão me entendendo? Não significa dizer que o neguinho, se tivesse só o neguinho, o neguinho foi o único que atirou, é ele. Não. Cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. Eu vou dar um exemplo, tirando eles, para os senhores entenderem.
imaginemos que eu, minha assessora Camila e o doutor André, e o doutor Thiago junto aqui, precisando de dinheiro, resolvemos fazer um assalto. Aí eu digo assim, olha, eu estou precisando de dinheiro, preciso fazer um assalto. Você tem carro? Tenho. Pô, você me dá uma mão, você, com o teu carro, você me leva e me traz. Você não precisa entrar nada. Quanto eu vou levar? Te dou um tanto. Ah, beleza, eu aceito. Só que a gente precisa arrumar um álibi, caso a gente seja pego, para dizer que a gente estava junto e em tal lugar. Camila, caso a gente seja pego, você disse que a gente estava junto, dormindo num motel com uma amiga tua, ok? Beleza. Mas para fazer um assalto precisamos ter uma arma. Eu sei quem tem arma. Tiago, o senhor tem uma arma, o senhor me empresta fazer um crime? Eu empresto. Vamos lá, entro na sua casa, rendo o senhor, tal, roubo. Mais tarde, a polícia em investigações conseguem, somos presos. Preso eu, o André, a Camila. Eu e ele estavam direto lá. Os outros dois não estavam. Eles não fazem parte dessa, entre aspas, dessa associação para o crime? Claro que faz. Só que cada um vai receber a pena na medida da sua culpabilidade. Me fiz entender? É essa a diferença. Ou seja, todos sabiam que a Tatiana iria morrer. E o pior, chegam aqui hoje e dizem, não, desisti. Não queria que matasse. O que foi feito para impedir? O que eles fizeram para impedir? Ou melhor, eles poderiam impedir? Poderiam. Aí o que ele faz? Não, eu não sabia que ele ia matar. Ora, não sabia que ele ia matar, mas disse o seguinte, que ficou esperando, escutou o tiro e ele veio correndo. Não dava tempo dele ir embora, Mário? Vocês pararam para pensar isso? Ó, eu levei o camarada lá. Ele era para dar um susto. Ele deu um tiro na mulher. Eu vi a mulher caindo. Ele disse, eu vi a mulher caindo. Aí eu vejo o cara vindo. Falei, pô, eu vou sair vindo aqui, senão vão dizer que eu estou junto com o cara. Ele teve a oportunidade de ir embora e não foi. A polícia parou ele depois. Ele foi buscar um outro para servir de álibi. Não precisava. Não precisava. A própria polícia seria o álibi dele. Olha, eu vi o cara entrando no teu carro. Ah, pois é, foi assaltado. Não, daí foi buscar um. Diz que foi buscar um, né? Diz que foi buscar um. Porque aí que está. Ele disse que foi buscar. Mas no interrogatório que eles prestaram antes, eles estavam juntos. Qual história eu vou acreditar? Qual história eu vou acreditar? Sendo que todos aqui falaram que os advogados anteriores orientaram eles. Todos aqui falaram assim, fui mal orientado. Quer dizer, foi orientado só lá? Hoje não foi orientado? Entenderam, senhores? Mesmo conselho de sentença. Lembro, estava com a Defensoria Pública. Com a Defensoria Pública. Delegacia não. Não, sim, lá na delegacia. Sim. É que o doutor mencionou até nas alegações finais, foram ouvidos na presença do advogado. Muito bem. Senhores, eu quero o seguinte. Eu estou mostrando o processo sobre minha ótica. Eles estão debatendo, e foi aquilo que eu disse, não adianta nós debatermos. Vocês não vão me convencer do contrário, e eu não vou convencer. Isso só não, fica à vontade, fica à vontade. Mas eles querem me convencer do que eu não vou me convencer. Agora, eles têm que convencer os senhores, entenderam? Se eles conseguirem convencer os senhores que todos eles são inocentes, que não merecem responder por este crime, absolvam. Vocês são livres para isso. Absolvam. Não sou eu que estou pedindo, são eles que vão pedir. Mas se quiserem, fiquem à vontade. Eu não vou pegar os senhores pelo cangote para pedir a condenação deles. Não. O que eu quero é que os senhores sejam inteligentes. Só isso. É o mínimo que eu peço. O mínimo. E os senhores estão aqui por essa capacidade. Os senhores são a nata da sociedade. Os senhores vão dizer se esse tipo de conduta é o que vocês querem. Não.
cara queria matar, chegou lá na favela, depois disse que desistiu, mas mataram mesmo assim, depois. Enfim, se quiserem comer a história com farinha, à vontade. Eu estou com a minha consciência tranquila. Assim como a assistência da acusação e a família. E a família confia nos senhores. A família confia. Familiares do réu tá aí também, né? Quero ver familiares do réu também. Os familiares. São de São Paulo. Vai de algum outro. Só para fazer uma homenagem à família do réu, filho da vítima. A senhora é companheira de um deles? Mas, tá, meus sentimentos, a senhora, estou fazendo o meu trabalho. Não tenho nada contra a pessoa, só o fato, ok? Tem alguma família do réu, hein, doutor? Tem algum familiar? Do réu Moisés e a irmã e A irmã, meu, também, compreendo que estou também só fazendo o meu trabalho, não tenho nada contra vocês, muito menos contra ele, é só outro fato. Assim como homenageei a família, minhas homenagens também, desculpe que eu esqueci no começo, fazer as homenagens aos familiares do acusado. Peço escusa aos senhores e às senhoras. Membros do Conselho de Sentença. O que eu quero mostrar para os senhores agora é os celulares. Vamos começar com o laudo do celular do Tales. Os senhores têm aí na página Movimento 3.9, página 18. Já mostramos algumas partes, aquela parte da geolocalização. O que eu quero mostrar para os senhores, aqui no telefone do Tales, na página 22, aqui, ó. Tá? Isso aqui é um relatório sintético, o doutor até explicou melhor, que é um relatório sintético, depois tem os anexos que fica à disposição das partes. Foi constatada conversação entre os números tais e tais, através do aplicativo WhatsApp. Possível interesse em investigação, vida e folhas tais e tais do relatório anexo. Cumpre ressaltar que foi recuperada uma mensagem apagada do dia 9 de dezembro. As demais mensagens recuperadas da conversação são de datas a partir do dia 28, às 18h54. Mensagens pretéritas, possivelmente excluídas do aparelho, não sendo possível de recuperação. Cabe mencionar que no laudo número tal, celular da vítima, no exame do local de morte, foram encontradas 2 linhas telefônicas do possível investigado Antônio Henrique dos Santos, final 06 e final 91. Inclusive, o senhor confirmou esses finais aqui. Em 28 de dezembro, às 19h59, foi constatado o envio de um contato identificado a PLA.VCF, linha telefônica número tal, pelo interlocutor da conversação. A imagem a seguir. A linha telefônica em questão possivelmente é do investigado Antônio Henrique dos Santos. O que ele está dizendo aqui para nós? Resumindo, no telefone do Tales tinha um contato cujo telefone era o do Tonhão. Inclusive, a foto do Tonhão. Sou paulista. Acho que é por isso que as pessoas são de São Paulo. Sou paulista. Ou seja, tinha no telefone do Tales troca de mensagens ou telefonemas entre os dois. Porém, dona Marcela, elas foram apagadas, excluídas, não foi possível recuperar. Do Tales, conversa de Tales, esse rapaz, com este. Não foi possível recuperar e ele não nega que apagou não, trocou o chip, lembra? E este aqui, o celular dele nunca foi apresentado. O que teria no celular dele para não ser apresentado? Né? O que teria no celular dele? E o mais engraçado, quem ficou com o celular é pessoa indispensável à administração da justiça, que é a figura do advogado. Advogado, pessoa indispensável à administração da justiça. Foi solicitado? Né? Oi? Foi solicitado? O advogado ficou com o celular e não trouxe. Mas- Não, eu só estou dizendo que o advogado, não estou dando nome a ninguém. Mas se houvesse interesse em apresentar a verdade dos fatos, apresentaria o celular.
Vamos para o celular do Moisés. Celular do Moisés. Página 65. 66 ou o movimento 3.19. O que nós temos aqui? Na página 69, dia 30 de dezembro, ele conversando com a Mai Dramática, não sei quem é a Mai Dramática. Mano, a favela estava cheia de polícia, aqui perto do Josias. Ah, caralho, não sei o quê. Aí tem uma outra... Foram constatadas buscas pelo usuário de celular em exame. App salva status. App que salva a conversa. Enfim, e aí no celular do Moisés foi encontrado aquele PDF, que eu já mostrei com os senhores, a fotografia, e aqui na página 70, vocês vão verificar aqui, ó. Aquele PDF foi criado no aplicativo do Microsoft Word, registrado em nome de Micaela Miron. Ou seja, ele usou o computador da própria esposa, Micaela, para fazer um dossiê para dar para os assassinos. Na sequência, tem mais um celular. Eu acho que é da Tatiana. O da Tatiana, eu vou deixar a critério do doutor, que vai falar das ameaças anteriores lá, enfim. Portanto, senhores membros do Conselho de Sentença, eu tenho apenas mais 51 minutos e tenho que dividir a minha fala com o assistente de acusação. O que eu pretendo demonstrar para os senhores aqui, ou pretendi demonstrar, se não foi a contento, peço escusas, é que desde 2017, Tonhão estava atrás de pessoas que aceitassem fazer o que foi feito. Desde 2017. Tentou em 2018 com aquele primeiro PDF, aquele primeiro panfleto. Tentou em 2020 com o Perninha e efetivamente encontrou quem deu fim ao seu ódio, à sua raiva. E vejam que hoje ele chorou copiosamente aqui, a cada vez que era indagado a ele, seja da filha Helena, seja da filha Nicole. Pergunto para os senhores, ele pensou nessas crianças antes? Não. Sabe por que ele não pensou nas crianças antes? Porque ele jamais imaginou que seria pego. Ele jamais imaginou que seria pego. O que aconteceu foi uma série de eventos que derrubou. Seja a interceptação telefônica com o Perninha, seja o flagrante delito de Thales e André na sequência, seja a morte de Neguinho. Se não fosse isso, olha, sinceramente, ficaria ali só no Neguinho. Ficaria só no Neguinho. E a família nunca ia saber totalmente a verdade, porque eles não iriam contar. Ou o senhor acha que ele iria, depois que acontecesse isso, imaginando que foi só o Neguinho o responsável, ele ia chegar para a família e dizer assim, olha, eu estou arrependido, porque eu pensava em matar ela, né? Um dia eu pensei em matar ela, mas não esperava que ela fosse morrer num assalto. Isso eu nunca imaginei para ela. Vocês acham que ele ia falar isso? O Tonhão ia chegar hoje aqui, ou em qualquer outro momento, ou ele ia continuar discutindo a guarda, como está discutindo até hoje, a guarda, o doutor vai explorar isso, da filha, Nicole. Até hoje ele está discutindo. Mas hoje vem aqui e pede perdão. Perdão por o quê? Se ele disse que desistiu, não fez nada. Quem pede perdão, sabe que errou. Arrependimento é quem sabe que errou. Senhores jurados,
não tem como eles serem absolvidos. Toda a questão foi clara. Ele não nega, nunca negou que estava com raiva da Tatiana por causa dessa questão doméstica, da guarda da criança, etc, etc. Por isso que vinculou o feminicídio. O feminicídio não é porque eu tenho uma relação, não, tem todo esse contexto familiar. E ele disse que foi por causa disso. Daí há uma sujeira. E olha que interessante, o seguro de vida, não foi por causa do seguro. Não foi por causa do seguro. O seguro de vida era para a filha. Caso não chegasse aos verdadeiros responsáveis, a guarda, com o falecimento da mãe, poderia ir para ele. Caso... Isso, obrigado, doutor. O mais triste é chegar na minha idade e ser chamado de mentiroso. Mas tudo bem. Que seja, eu vou aceitar como equívoco. A Tatiana, com o falecimento dela, ele ia solicitar a guarda, como pai. Possivelmente ficaria, não sei, possivelmente ficaria. E ia gerir os bens da criança, dentre eles, o seguro. Entenderam? Então, ele tinha raiva, tinha dinheiro envolvido, esses tinham interesse único e exclusivamente financeiro. Por quê? Por que eles se abraçaram nessa jaca aqui? Vamos parar para pensar. Por que eles se abraçaram nessa jaca? Moisés nunca negou que tinha conhecimento que era para matar. Tales também nunca negou. A reunião era para matar. Por que eles se abraçaram nisso aí? De graça. Sem se conhecerem entre si. Ninguém faz nada de graça. Ninguém trabalha de graça. Nem os advogados trabalham de graça, eu não trabalho de graça. Ninguém faz isso de graça. Gratuitamente eles iam entrar e dar continuidade até o final. Tanto que no final de tudo, no apagar das luzes já, se faz necessário um correr atrás do outro para um ser álibi do outro e inventar, conforme bem dito pela defesa, uma historinha. Agora eu digo, qual historinha nós vamos acreditar? Qual historinha nós vamos acreditar? Dessa de hoje, dos 4? Ou do que efetivamente aconteceu e ninguém nega? O doutor tem os quesitos, só para a gente fazer uma leitura? Já me caiu no ensinamento, estou depois de passar a palavra. Alguém já foi jurado? Levanta a mão, quem já foi? Ninguém foi. Como é que nós vamos decidir isso aqui? O juiz, ao final, vai levar nós para uma sala secreta, ou talvez aqui, eu não sei qual é o procedimento, e vai fazer perguntas para os senhores. E os senhores vão receber uma cédula sim e uma cédula não. E é aí assim que vai ser decidido. E o juiz vai explicar as consequências de cada pergunta que ele fizer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se no dia 28 de dezembro, por volta das 12 horas, em frente ao estacionamento da Caixa Econômica, a vítima, Tatiana, recebeu o disparo de arma de fogo, a qual foi a causa efetiva de sua morte. Nós temos no processo o laudo cadavérico, temos o local de crime, não vou mostrar para não expor a família, não há necessidade. Não há necessidade. Basicamente, essa pergunta diz assim, a vítima morreu? A defesa não nega, a acusação não nega. Ou seja, naquela cédulazinha que o senhor tem sim ou não, a premissa é que vocês vão votar sim, ok? E o voto outro é descartado.